Salve, salve família, quem está falando aqui é o Murilo Duarte, Favelado Investidor. E nessa primeira aula eu vou contar sobre a minha história porque é muito similar à sua. Aliás, todo o conteúdo que eu crio sobre educação financeira e investimentos é pensando em você, porque eu sei da sua realidade, eu sei das suas dificuldades dentro da sua casa, relacionada ao dinheiro, dentro do seu trabalho, quando você não consegue administrar muitas vezes ali o seu salário, e principalmente quando você quer realizar um sonho e não tem o dinheiro suficiente. Porque infelizmente a maioria da população brasileira passa por esse tipo de situação, e comigo não foi diferente. Eu também passei pela famosa escassez financeira. Para você ter uma ideia, tudo começou, quando eu era bem jovem, em torno ali de 8 anos de idade. Eu, como toda criança, eu queria ter ali uma bola de futebol, uma chuteira, às vezes num passeio da escola, e minha mãe não tinha condições financeiras de arcar com esses pedidos de qualquer criança do Brasil sempre vai acabar fazendo. E o ponto que eu quero que você entenda é que a minha mãe sempre foi uma mulher guerreira, tanto que eu fui criado apenas por ela, então sou filho de uma mãe solteira no Brasil, que infelizmente nós sabemos também que é comum entre várias e várias mulheres aí que acabam passando por esse tipo de situação, e diante disso eu já trouxe ali bem cedo essa responsabilidade de transformação financeira dentro da minha família. Eu sempre estudei em escola pública, então falando novamente aqui da escassez financeira, toda mãe quer ter ali uma condição de pagar uma boa escola particular, colocar dentro de um curso. Infelizmente eu não tive essas oportunidades, então a oportunidade que eu tinha era de estudar numa escola pública, e eu lembro que na primeira série, como minha mãe não tinha essas condições financeiras, eu lembro que nos 30 primeiros dias ali de aula, na primeira série, eu não tinha material escolar, e eu passei ali dentro de 30 dias pedindo folha, caderno para os amigos em volta, para copiar a lição que era passada ali na aula, que a professora passava. E ali eu já fui entendendo os primeiros pontos do que a falta de dinheiro vai impactar na nossa vida. Isso muito jovem, certo? E a partir disso, fui ali me desenvolvendo, fui estudando cada vez mais, até que na quinta série eu julgo que eu passei uma das piores experiências financeiras da minha vida, pela falta de grana, pela falta de dinheiro. O que você não sabe é que na quinta série eu já estava em outra escola, e nessa escola, apesar de ser pública também, eu precisava utilizar, precisava usar ali uniforme escolar. Só que minha mãe não tinha condições financeiras de comprar esse uniforme. E lá naquela escola tinha uma professora que todo dia me cobrava sobre o uniforme. Pô, Murilo, cadê a camiseta? Pô, Murilo, cadê a calça? Pô, tem que estar com o logo da escola. E eu sempre falei, professora, não tenho dinheiro para comprar, tá ligado? Não tenho condições. Até que chegou um dia e ela me cobrou na frente da sala toda. E eu falei assim, professora, minha mãe não tem condições financeiras de comprar o uniforme. Eu já te falei isso milhões de vezes. Até que ela gritou no meio da sala toda e disse que eu era um pobretão. E eu tinha apenas ali 10 anos de idade, e eu era uma criança, afinal. E aí eu lembro que eu sentava ali na cadeira da frente, mas bem da ponta, na lateral ali da sala, eu abaixei a cabeça, abri o caderno e na última folha eu escrevi: eu vou ser rico, nunca mais eu vou ser humilhado por falta de dinheiro. E depois dessa experiência negativa, eu tive esse objetivo bem claro na minha cabeça e fui buscar todos os dias a riqueza financeira. Tanto que aos meus 15 anos eu consegui aí o meu primeiro emprego como auxiliar de padeiro. Eu recebia na época apenas R$ 500. E assim como alguns amigos meus, tinha ali um computador, jogavam online, um Counter-Strike, aquela parada toda, e eu era o único que não tinha o computador, Eu ia na Lan House aos finais de semana para jogar online com os meus parceiros. E isso me incomodou de certa maneira porque eu pensei, pô, os meus amigos já têm um computador em casa, já tem uma certa liberdade e não precisa ficar gastando dinheiro aqui, outro ali, em Lan House, ao contrário de mim. Então foi aí que eu fiz meu primeiro planejamento financeiro para realizar um sonho. Desses R$ 500 que eu ganhava na época, R$ 250 eu ajudava dentro de casa e os outros 250 eu juntei durante 3 meses para comprar o meu primeiro computador.
E aí, quando eu consegui juntar essa grana e comprei esse PC, que inclusive eu tenho até hoje, foi o meu primeiro computador da minha vida, eu vi o poder da gente ter a educação financeira ao nosso favor para realizar os nossos objetivos. Mesmo que no começo seja muito mais difícil, mas com a constância, todos os meses, juntando mesmo que seja pouca grana, conseguimos aí realizar os nossos objetivos, as nossas metas e os nossos sonhos. E aí depois desse trabalho, como auxiliar de padeiro, eu fui office boy, numa empresa de administração de condomínios lá na Paulista. E eu ainda recebia os mesmos R$ 500 na época. E aí o que acontece? Ali eu vi também a necessidade de eu aprender a administrar melhor a minha grana. Para trabalhar um pouco mais longe e ser mais cansativo, ficar andando para cima e para baixo ali na Paulista, seja dia de chuva, dia de sol, não importa, eu tinha que estar lá. Eu vi que eu tinha que cuidar melhor do meu dinheiro para no futuro não passar esse tipo de perrengue, esse tipo de BO. E aí foi que eu fiquei apenas 3 meses nesse trabalho e vi outra oportunidade de um emprego melhor, que eu iria me desenvolver e ia ter um salário maior. E foi quando eu virei menor aprendiz em um cartório no centro de São Paulo. Só que para você ter uma ideia, antes de eu entrar profundamente aqui nesse tema, você tem que ter um conhecimento também que eu tive referências de sucesso dentro da própria quebrada, dentro da própria favela. Eu tinha um amigo, que o pai dele era contador. E aí, para você ter uma ideia, o pai dele já tinha 2 casas quitadas, já tinha um carro do ano, na época era uma iX35. Isso eu tô falando aproximadamente de uns 7, 8 anos atrás, Então era o carro do ano. E ali era a pessoa de sucesso, a pessoa de referência que eu tinha próximo a mim. E com isso eu pensei, o pai dele é contador, eu gosto de números, eu gosto de matemática, por que não fazer contabilidade dentro da faculdade? Porque afinal eu já estava terminando ali o ensino médio, eu já estava terminando a escola tradicional e eu queria seguir uma carreira aí para novamente aumentar esse salário, aumentar minha experiência e aumentar o meu conhecimento. E o mais engraçado, quando nós falamos aí sobre a contabilidade, o próprio Warren Buffett diz, que a contabilidade é a linguagem dos negócios. Que inclusive quem é membro da comunidade Favelado Investidor já sabe disso, porque afinal aprendeu sobre análise fundamentalista, todos os conceitos relacionados ali também a investimentos de longo prazo, que é passado, que é compartilhado dentro da comunidade e que com certeza hoje está fazendo aí uma boa grana no mercado financeiro. E para você que ainda não é aluno da comunidade Favelado Investidor, aqui embaixo tem um link, é só clicar que você vai ter todas as informações sobre o conteúdo. E também se você ainda tiver alguma dúvida, pode me mandar lá no direct que eu vou estar lá disponível para você, para te ajudar nessa caminhada, demorou? E vamos voltar aqui, porque o meu foco hoje é justamente você aprender com toda a minha história e conquistar a sua independência financeira, conquistar a sua prosperidade. Lembra quando eu te falei que eu entrei, num novo emprego, que era no cartório, no centro de São Paulo, eu era menor aprendiz. E o meu salário na época, só para você ter uma ideia, era de R$ 680. E foi o mesmo ano que eu entrei na faculdade de contabilidade, justamente por causa da referência que eu tinha ali do pai do meu amigo. E a mensalidade da faculdade, mesmo com bolsa, com desconto, era de R$ 640. Então meu salário, 680, a mensalidade, 640, sobrava apenas R$ 40 por mês. Essa foi uma das épocas, que eu mais aprendi sobre ter paciência e ter constância novamente na nossa vida. Porque afinal, com R$ 40, o que um jovem, que na época eu tinha 20 anos já, iria fazer? Ia gastar com qualquer coisa, às vezes um lanche no McDonald's, um churras na laje com os moleques no final de semana, só que eu estava insatisfeito com a minha realidade, pela escassez financeira, de não ter boas condições dentro de casa, de ser amassado dentro de um transporte público, então a gente sabe muito bem isso, dentro de um ônibus, dentro de um metrô, e todo aquele estresse de trabalhar o mês todo e não sobrar quase R$ 1 no nosso bolso. E com esses R$ 40, eu fiz o meu primeiro investimento que eu julgo que até hoje foi o mais valioso de todos, que foi em conhecimento, que foi em um livro. E o livro se chama Tesouro Direto, a Nova Poupança. Foi através desse livro aqui que eu entendi que não precisava de muito dinheiro para eu investir minha grana,
Porque infelizmente, né, quando nós falamos a cultura brasileira relacionado ao dinheiro, relacionado a investimentos, nós não imaginávamos aí que precisava apenas de R$ 30 para fazer um aporte, um investimento que rende mais do que a poupança e que inclusive é muito mais seguro que a própria poupança, tá ligado? E foi aqui que eu também aprendi a abrir uma conta em uma corretora de valores. Eu lembro que eu estava no ônibus, né, em pé, sendo amassado assim, e eu fiz a transferência, né, da minha conta bancária para minha conta da corretora. E só faltava eu apertar o botão para investir. E mano, eu fiquei com tanto receio justamente pela essa falta de cultura de investimentos, né, que nós brasileiros temos e que muitas vezes vem também pela ignorância, né? Ignorância é a falta de conhecimento, só para você entender. E quando eu tive acesso a essa informação, mesmo para fazer esse investimento, eu estive com medo, eu estive com receio, porque eu não queria perder essa grana que eu demorei algum tempo para juntar, que foi R$ 120. Então, fazendo um cálculo aqui por cima, né, para eu juntar R$ 120 na época, demoraram ali 3 meses para eu juntar essa grana. 40, 80 reais, 120, certo? Eu não queria perder esse dinheiro, porque eu pensei, mano, eu demorei 3 meses para juntar esse dinheiro e eu não posso perder. Isso porque eu estou falando do Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro que nós temos aqui no Brasil. E foi aí que eu tive a grande coragem de apertar o botão investir e fazer a minha grana trabalhar para mim mesmo. Não eu ser um escravo do dinheiro. Eu inverti a situação, certo? E nesse primeiro momento eu tive ali a clareza da importância de uma reserva de emergência, né, que hoje todo mundo se fala, depois desse momento de pandemia, que basicamente exigiu, né, do brasileiro de ter uma grana guardada em meio a crises, né? Tanto que quando a gente fala sobre a reserva de emergência, eu via inúmeras pessoas ignorando essa etapa. E eu demorei 2 anos para fazer a minha reserva de emergência, de 2015 a 2017. E eu vejo que poucas pessoas têm a paciência de juntar essa grana, porque afinal não é um investimento que nós iremos ver grandes rentabilidades, mas o foco aqui, né, da reserva de emergência não é nem a rentabilidade, mas sim a segurança financeira. E foi aí que, por causa dessa segurança financeira, que eu já tinha acumulado ali em torno de 3 meses da minha reserva, só que o total seriam 6 meses, mas foi o suficiente para eu arrumar um trabalho melhor, que foi no Bradesco. Eu arrumei um estágio no segundo maior banco da América Latina. E não foi em qualquer agência, foi na matriz, na sede do banco, que fica aqui em Osasco, na Cidade de Deus. E foi lá que o meu salário saiu de R$ 680 para R$ 2.500. Assim como qualquer pessoa que tem um aumento salarial, eu já tive ali aqueles desejos, aqueles sonhos, né, que antes eu não podia realizar pela falta de grana, mas que em dado momento eu olhei e falei, pô, eu consigo ajudar dentro de casa agora finalmente, eu consigo ainda fazer minha reserva de emergência mensalmente, certo? Porque o meu salário também tinha aumentado, e também pagar minha faculdade. E por fim, ainda ia sobrar uma grana. E com isso, eu vi a possibilidade de realizar aqueles pequenos objetivos, que na minha cabeça eram enormes, né? Eram sonhos assim, que ia deixar qualquer adolescente feliz. Como? Ir às vezes para um rolê com os amigos, comprar roupa nova, comprar um tênis novo, ir em um restaurante com a família. Foram objetivos que eu sempre tive dentro de mim e que antes eu não conseguia realizar pela falta de dinheiro. Só que agora o cenário mudou. O meu salário não tinha apenas dobrado, tinha crescido aí mais de 4 vezes. Indo para R$ 2.500, eu acabei aumentando o meu padrão de vida. E esse é o erro da maioria da população brasileira e que eu acabei entrando nessa na época, certo? Então, com esses R$ 2.500, pagando todas as despesas que eu tinha, eu comecei a gastar mais do que eu devia. Por eu ser funcionário do banco na época, eu também tinha facilidade com cartão de crédito, com juros, que inclusive os juros era menor comparado dos clientes, porque eu era funcionário do banco. Agora, para quem se recorda do momento econômico que o Brasil estava vivendo entre 2015 e 2016, nós sabemos aí que eram as maiores taxas, né, do mercado. Nós vimos a Selic na época batendo ali 14,25% ao ano. Hoje a Selic é 5,25% ao ano.
Por outro lado, a nossa inflação estava em 13% ao ano. E hoje, mesmo com a inflação alta, muita gente reclamando, o mercado reclamando e as pessoas sentindo na pele, a inflação está em 9%. E aí, a partir disso, eu entrei numa dívida muito alta, por conta do cartão de crédito, do empréstimo, do cheque especial. E aí a minha dívida chegou em 20 mil reais. Foi um dos momentos também que eu aprendi muito sobre finanças pessoais. Eu entendi que nós devemos tratar o nosso dinheiro e aplicá-lo para o nosso bem financeiro, não ao contrário. E que felizmente eu estava cometendo esse erro e fazendo a bola de neve corroer a minha vida financeira. E não ao contrário sobre a ótica dos investimentos. Porque vamos lá, vamos trazer aqui dois conceitos. O primeiro, quando nós falamos aqui sobre a dívida, o que é a dívida? É nada mais que você pegou o dinheiro de alguém emprestado, por isso vem aí a derivação de empréstimo, cartão de crédito, o crédito em si já é um dinheiro que você está pegando emprestado de alguém, cheque especial também é um crédito na sua conta corrente, que você pega esse dinheiro emprestado do banco e é cobrado uns juros acima disso. É assim que os bancos lucram. Só que eu cometi esse erro, eu fiz essa bola de neve corroer a minha vida financeira. E hoje, basicamente, o que eu ensino dentro da comunidade Favelado Investidor é o contrário. É justamente você olhar essa ótica da bola de neve a favor da sua vida financeira. Como, por exemplo, os próprios investimentos. Então existem investimentos aí, se a gente falar aqui novamente do Tesouro Direto, que nada mais é um empréstimo, só que você não está pegando esse dinheiro emprestado, você está emprestando para o governo federal e o governo que vai te pagar com juros. É o inverso do que acontece. Podemos usar isso aqui também, falando de bancos novamente, sobre os CDBs, que é o Certificado de Depósito Bancário. Você sabia que é possível emprestar dinheiro para os bancos? Infelizmente, a maioria da população não tem esse conhecimento. E quando nós vamos olhar dados de endividamento no Brasil, hoje temos aproximadamente aí 70% de endividados. Ao contrário apenas de 3 a 4 milhões de CPFs que investem, por exemplo, na Bolsa de Valores ou até investimentos de renda fixa. Isso, na minha visão, é claramente a falta de acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de conhecimento e principalmente a questão de não ter paciência relacionada à sua vida financeira, que hoje é o que novamente eu ensino para você aqui nessa aula. E aí, o que você quer saber é justamente o que eu fiz para quitar essa dívida de 20 mil reais que eu devia para a mesma empresa que eu trabalhava. Já imaginou essa situação? Eu trabalhava no Bradesco e eu devia à própria empresa que eu trabalhava. Então, a própria empresa que eu trabalhava me ligava todo santo dia cobrando. Até que um dia eu lembro que era um sábado, estava eu e minha avó em casa, a Dona Dalva aí, que alguns de vocês já conhecem, e ela atendeu o telefone e desligou, e falou assim, pô, ele não tá, e desligou. E aí eu perguntei, o que tá pegando, vó? O que acontece, E ela virou para mim e disse, a empresa que você trabalhava está te cobrando. E eu olhei que a situação que eu estava financeiramente não só me incomodava, mas também toda a minha família, seja a minha avó, seja a minha mãe, porque essa era toda a minha família. E foi aí que eu decidi de uma vez por todas quitar aquela dívida o quanto antes. E eu sei que você está muito curioso para saber como que eu quitei essa dívida dentro de 12 meses. Mas essa metodologia eu só vou falar para você na próxima aula. E mano, uma coisa que eu já quero que você coloque na sua cabeça. Eu não sou a pessoa mais inteligente ou especial do que você e do que outras pessoas. Então a pergunta é, como eu cheguei até aqui? Foi através da constância e da paciência, que inclusive eu mencionei aqui nessa aula algumas vezes. Atingir a riqueza foi uma caminhada, não foi do dia para a noite. E é isso que eu ensino. Na comunidade Favelado Investidor, você vai iniciar a sua caminhada rumo à riqueza. Você vai aprender sobre investimentos, sim. Mas o meu objetivo principal é que você aprenda de uma vez por todas a lidar com o seu dinheiro, quitar as suas dívidas e nunca mais depender de ninguém. E se você quiser ter a sua vida financeira transformada, clique no link aqui embaixo. E agora eu vou te dar os últimos 2 recados. O primeiro recado é: essa aula só vai ficar disponível até amanhã.
Então, para quem não é membro da comunidade Favelado Investidor, só tem entre hoje e amanhã para assistir essa aula e ter todos os aprendizados. E o último recado é, acabei de fazer uma publicação sobre essa primeira aula lá no meu Instagram. Então, corre lá, comente o que você aprendeu nessa primeira aula e marque 3 amigos.